O mundo como conhecemos só existe na nossa cabeça, não só sob uma perspectiva sensorial, mas também sob aspectos muito mais profundos, que remetem a significados, conceitos e praticamente tudo que a gente entende como mundo. Eu vou iniciar então a explicação de uma forma mais rasa sobre os aspectos sensoriais, para depois eu me aprofundar mais sobre os aspectos de conceitos e significados. Então, como funciona, falando agora sobre os aspectos sensoriais, como funciona a criação de imagem pelo cérebro? Então, as partículas de fótons vão tendo contatos com outros locais, vão armazenando informações. Essas partículas carregadas de informações têm contato com os olhos, as informações recebidas pelos olhos são mandadas pelo cérebro, e o cérebro então cria a imagem, falando de uma forma bem grosseira. Como funciona a criação do som pelo cérebro? Ondas, que a gente chama de sonora, porque o cérebro cria som a partir delas. Essas ondas então vão causar vibrações no tímpano, no ouvido, e essas informações então são passadas para o cérebro, e o cérebro então cria o som a partir dessas vibrações. Então, como funciona a questão do tato? As estruturas nervosas vão ter algum estímulo, vão enviar essas informações para o cérebro vai interpretar e vai criar uma sensação de maior ou menor estímulo, maior ou menor tato, maior ou menor dor. As diferentes formas com que o cérebro interpreta algumas situações vão estabelecer reações químicas que vão te dar mais ou menos prazer, mais ou menos sofrimento. E isso, a um modo bem grosseiro, vai constituir basicamente o mundo que tu conhece, o mundo visual, o mundo audível, o mundo sensorial. Uma analogia possível de criar sobre isso seria, tu te imagina na plateia de um teatro, em que no palco está acontecendo um teatro de bonecos, em que tem pessoas que estão criando as representações, movendo os bonecos. Elas simplesmente estão seguindo ordens, seguindo orientações de outras pessoas. Existem terceiras ainda que estão confeccionando os bonecos. Existem outras que estão confeccionando os cenários, existem outras que estão representando sons, recriando sons, tudo baseado em informações de que outras pessoas ainda estão falando para elas. E essas outras estão se baseando em informações de que outras pessoas ainda estão falando. E assim vai, até que chega às pessoas originais, em que de fato estão pelo lado de fora do teatro, vendo o que está acontecendo, para aí sim falar para a pessoa que está mais próxima dela, para aí sim a informação ir chegando. Tu tá lá dentro do teatro, olhando o teatro de bonecos. E, na verdade, aquela ali é o que tu entende como vida. Aquilo ali são as tuas memórias, as tuas lembranças, aquilo ali é o que tu tá vendo, sentindo, ouvindo. O teatro, não tá vendo, não sabe o mundo externo, tu simplesmente está confiando em que aquelas pessoas estão fazendo algo fidedigno, sendo que elas também não viram o mundo externo. Elas também estão seguindo orientações de outras que também não viram, elas só estão repassando informações. E, obviamente, as informações se alteram ao longo desse percurso, que é bem longo. Uma reflexão interessante de fazer é que quando a gente pensa se a imagem que a gente cria é fidedigna com relação à imagem real, a imagem que a gente estaria vendo do mundo sem o auxílio de um cérebro, a imagem que estaria sendo diretamente do mundo externo, quando a gente tenta pensar se essa imagem é fidedigna, a gente tende a comparar com uma câmera. A gente olha a imagem de uma câmera moderna e compara com a imagem que a gente vê diretamente e pensa, bom, a câmera está reproduzindo fidedignamente a imagem. O nosso cérebro deve ser algo parecido, a reprodução daquela imagem deve ser algo bem fidedigno, a imagem real, a imagem que tu estaria vendo diretamente sem o auxílio de um cérebro, né, se tu pudesse ver diretamente a imagem. Mas, no entanto, é interessante a gente manter uma questão em mente. A câmera funciona de uma forma bem parecida com o cérebro. Ela simplesmente capta a luz, ela capta essas partículas de fótons e interpreta as informações que ela tem. Então, se a gente conseguisse sair de um auxílio de cérebro e ver diretamente as imagens, o que a gente estaria vendo, na verdade? Partículas de fótons, né? Partículas que carregam informações. Não tem muito além disso. O nosso cérebro pega essas informações e cria uma imagem a partir das informações. Mas a imagem não estava lá.
foi criada a partir das informações. Eu pretendo explicar isso em outros vídeos, explicar mais detalhadamente, mas basicamente, para mim, imagem não existe. Imagem é uma total invenção, uma criação do cérebro, baseado em fótons, baseado nas informações que os fótons carregam. Mas eu considero que só dentro de um cérebro que a luz ilumina. Por quê? Porque o cérebro consegue criar mais imagem quando tem mais fótons, quando tem mais informação. Onde tem mais informação, ele cria uma imagem mais nítida, mais imagem. Onde tem menos informação, ele não consegue, não tem base para criar imagem. Então, a imagem que ele cria tende a ser mais escura, menos detalhada. Mas só dentro de um cérebro, para mim, que a luz ilumina. Fora de um cérebro, seria talvez um escuro absoluto, onde só existem átomos, partículas que carregam informações, mas que necessitam alguma outra coisa para interpretar elas e criar uma imagem. Como funciona o som? Como eu falei, a gente chama de onda sonora porque o cérebro cria o som a partir da interpretação da vibração que essas ondas causam ao entrar em contato com o tímpano, né, de uma forma bem superficial falando. Mas eu acredito que sejam simplesmente ondas que estão se deslocando em algumas frequências, elas causam essas vibrações, o cérebro interpreta as vibrações e cria o som. Mas aí você vai pensar, qual é o som original? Como será que seria o som de alguma coisa fora de um cérebro? Como seria o som real de alguma coisa? Eu acredito que não exista. Exista simplesmente a onda. Então, também pretendo explicar mais profundamente, mas eu acredito então que imagem e som são totais invenções do cérebro. Então, fora de outras questões, como é mais fácil de entender, como o tato, como o paladar também, o gosto não está na comida, e sim no teu cérebro. Tu simplesmente capta informações daquilo ali, e se o cérebro identifica como algo interessante de ser ingerido, ele vai te gerar algum prazer, ele vai inventar algum paladar que seja atrativo para ti. Essa então seria a explicação mais superficial com relação à parte sensorial, a parte que tu consegue sentir, a parte um pouco mais palpável. Agora a gente pode nos aprofundar e ir para questões de significados, de conceituação. A gente pode imaginar um livro, por exemplo. Qual é o significado de um livro? O que ele é? Tu começa a pensar as coisas de uma perspectiva fora de um cérebro. O que é um livro? A grosso modo, átomos de celulose, os átomos que compõem as tintas. E basicamente é isso, são partículas que estão juntas, mas que elas não significam nada. Elas precisam ter um cérebro para olhar para elas e dizer que aquilo ali é um livro. Elas precisam ter um cérebro para achar um significado naquilo ali. Fora de um cérebro, aquilo ali não tem um significado. É simplesmente átomos e partículas como quaisquer outras. Vamos pensar um exemplo que provavelmente vai deixar mais claro o que eu estou dizendo. Eu estou no Brasil agora. Mas o que prova que eu estou no Brasil? Bom, me falaram que eu estou no Brasil, tem um documento dizendo que eu sou brasileiro. Se pegar uma imagem de satélite, eu estiver fora de casa, provavelmente a imagem vai ser capaz de me pegar, de me mostrar que eu estou no Brasil agora. Então, pronto, essa é a prova que eu estou no Brasil. Mas agora vamos pensar numa perspectiva fora de um cérebro, olhando os átomos, olhando as partículas que compõem esse ambiente, compõem esse lugar. O que olhando para elas mostra que aqui é o Brasil? Eu preciso de um cérebro para interpretar, para olhar para essas informações e dizer, bom, aqui é o Brasil. Eu preciso de um cérebro. Tanto para dizer isso, para criar o nome das coisas, para dizer e para entender que só dentro do cérebro aqui é o Brasil. Fora de um cérebro, aqui são só partículas de qualquer coisa, partículas como quaisquer outras. Então, de novo, essa questão é só na minha cabeça, eu estou no Brasil. Na minha cabeça e na cabeça de todo mundo que me conhece, eu estou no Brasil agora. Mas essa realidade existe dentro de um cérebro. Ela precisa de um cérebro para existir. A realidade de que eu estou no Brasil e de que o Brasil existe. Fora de um cérebro, não existe um lugar chamado Brasil. Não existe o conceito de país. Não existe praticamente nenhum conceito e significado de nada. Não existe o meu nome. Não existe praticamente qualquer invenção, qualquer criação
humana com relação à nomenclatura, com relação a significados e conceitos, não existem fora de um cérebro. Logo, é o mundo que só existe na tua cabeça. Outro exemplo, eu agora estou falando para uma câmera, mas vamos pensar nessa situação, uma perspectiva fora do cérebro. Existem átomos tendo reações químicas, promovendo ondas, que a gente chama de ondas sonoras, criando distorções em outros átomos, outras moléculas de fótons. Essas moléculas já com formações estão entrando em contato com a câmera está interpretando isso, está gerando imagens que dependem de um cérebro para interpretar, para olhar e para entender, para criar uma imagem a partir do que ela cria com os fótons que saem da tela dela, mas que sem um cérebro simplesmente são átomos, são partículas se movimentando agora, são moléculas de fótons, ondas que estão vagando por isso aqui, reações químicas e ponto. Só na minha cabeça e na de quem está assistindo o vídeo que de fato eu estou falando para uma câmera. Porque o ato de falar também só tem significado em um cérebro. Fora de um cérebro, simplesmente reações químicas e ondas que estão ocorrendo, mas que não têm significado. Precisa de um cérebro para criar um significado. Então, concluindo, vamos lembrar da analogia do teatro. Tudo que eu vi, ouvi, senti está relacionada diretamente ao teatro e não ao mundo externo. Então, a visão de que eu lembro é o teatro, sendo que cada vez que eu lembro de novo de alguma cena, essa cena está sendo recriada na minha cabeça. As pessoas lá que estão confeccionando os bonecos, elas têm que confeccionar de novo os bonecos com base nas informações que estão guardadas. As pessoas que estão movimentando os bonecos, elas vão ter que movimentar de novo os bonecos com base nas informações que estão sendo guardadas. Como uma caixa de som. Cada vez que tu dá play na música, a caixa de som vai ter que criar de novo aquele som. E ele vai ficar cada vez de um jeito. Claro, é imperceptível na nossa cabeça, mas cada vez está de um jeito. Afinal, ele está sendo recriado cada vez. Mesma coisa a imagem. Só que a imagem é uma coisa muito mais complexa. À medida que os anos passam, nossas lembranças vão sendo distorcidas e coisas que parecem que são inabaláveis. Quanto mais tempo tu tem uma lembrança, maior a chance dela estar sendo completamente distorcida. Mas, bom, esse aspecto sensorial. Agora, o outro aspecto, a realidade que eu tenho, a profissão que eu tenho, a realidade que eu tenho, o nome que eu tenho, que eu estou no país que eu tenho, que eu estou. Toda essa realidade, a realidade que eu tenho uma casa, a realidade que eu tenho número X de livros, um sofá, uma cama, toda essa realidade conceitual, essa realidade que depende de um significado, essa realidade só existe na minha cabeça. E aí a gente pode criar um outro aspecto, então, o que é real? Se o real é só o que não está na nossa cabeça, então nada, praticamente, o que a gente sabe é real. Ou o real é o que está na nossa cabeça, mas que tem relação com o mundo externo, que é baseado no mundo externo. Bom, então dá para discutir o que é real. Ou real é algo que está na tua cabeça, mas que também é compartilhado com o cérebro de outros, mas que também é uma realidade para outras pessoas, uma realidade compartilhada, então isso é real. Dá para debater. O objetivo do vídeo não é ficar muito extenso, o intuito é mais dar uma introdução para esse assunto. Eu não conseguiria me aprofundar tanto quanto eu gostaria num tempo muito enxuto como esse. Certamente tu está discordando de vários aspectos, ou pode estar concordando, pode ter achado furos do que eu estou falando. Certamente não me expressei da melhor forma possível também, eu não estou me fazendo possivelmente entender tanto quanto eu gostaria. Mas isso foi uma introdução, que eu pretendo pegar tópicos desse vídeo e criar outros vídeos explicando mais detalhadamente cada aspecto. Mas quanto a essa introdução, o que tu considera? Discorda em vários aspectos? Por favor, deixa eu saber.